Vamos agora, então, relembrar aqui a nossa aula passada. Vimos a ressurreição de Cristo. O homem não pode reter a morte, por mais forte que ele seja, ou por mais dinheiro ou recursos médicos que ele possua, ele não pode conter a morte. Mas vimos que a morte não pôde deter o Filho de Deus. A sepultura não pôde deter o corpo do Filho de Deus. O Filho de Deus, aquele que é antes de todas as coisas. O imaculado Filho de Deus. E ele venceu a morte não somente por si, mas por nós. A vida de Cristo seguia um padrão de humilhação. Quando ele desce do céu, ele se humilha. Mas ele caminha para um padrão de exaltação. E foi na ressurreição que ele começou o seu padrão de exaltação. O corpo de Jesus foi sepultado em desonra, mas no terceiro dia o seu corpo ressuscitou em glória, em poder. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, seu corpo não era mais o mesmo, com as mesmas condições. Era um corpo identificável, mas era um corpo diferente. Era um corpo glorificado. Vimos que na ressurreição dos mortos, você semeia na corrupção e ressuscita na incorrupção. Quando os corpos dos crentes saírem da sepultura em nossa ressurreição, nunca mais esse corpo irá se deteriorar. Jamais estarão sujeitos à dor, ao sofrimento, sujeitos à idade, sujeitos aos estragos do tempo e às doenças. Semeia-se também o corpo em desonra, mas ressuscita em glória. Semeia-se em humilhação, mas ressuscita em exaltação. O homem mais orgulhoso dessa terra ia ser carregado por pessoas dentro de um caixão. Semeia-se em desonra, em humilhação. Mas os crentes serão ressuscitados em exaltação. Também semeia-se na fraqueza, porque o corpo vive na iminência da morte, da dor e do sofrimento. Levantamos todos os dias sem saber o que irá acontecer com a gente. Mas o corpo do crente ressuscitará em poder, em força e em vigor. Semeia-se o corpo natural. Natural é o corpo que nós temos aqui. Mas vimos no estudo que também há um corpo espiritual. Veja, não há um espírito espiritual, a redundância. Mas há um corpo espiritual. Então um dia também teremos um corpo espiritual preparado para quê? Para suportar a eternidade. O corpo que você tem hoje não pode herdar o reino de Deus. Porque no reino de Deus, o pecado não pode entrar. É o que nós vemos em Apocalipse. Não há nada corruptível no céu. Então você não pode entrar com esse corpo no céu. Por isso, seu corpo precisa ser morto, ressurreto, glorificado. E uma vez glorificado, sem resquício algum de pecado, então ele é preparado para suportar a eternidade na presença daquele que é santo, 3 vezes santo. Essa é a ressurreição, por fim. Jesus não foi para si mesmo, mas também por nós. E ele foi o primeiro de uma série de ressurreições. Então, ele foi o primeiro e não será o último, pois todo o povo de Deus um dia ressuscitará. Dessa mesma maneira, essa é a nossa esperança, que um dia todos os crentes ressuscitarão para a vida eterna. Irmãos, a gente não está aqui à toa. Estamos aqui porque o Senhor um dia nos chamou e nos deu essa promessa. E Deus não mente.
um dia todos os crentes, nossos parentes que já partiram, também serão ressuscitados, estarão na glória com o Senhor, em seu reino. Vamos em Lucas capítulo 24, então começar aqui o nosso estudo de hoje. Lucas capítulo 24. Então, Lucas capítulo 24, verso 46 ao verso 53 diz assim: E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo ou grande alegria para Jerusalém. E estavam sempre no templo louvando a Deus e bendizendo a Deus. Vamos agora em Atos, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Atos, capítulo 1, do verso 8 ao verso 11. Diz assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia aqui na tua casa, tua presença. Teu nome seja louvado, engrandecido nessa manhã. Seu Espírito Santo nos capacite a entender a sua vontade, a tua palavra. O Senhor nos ajude, Pai, nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Os discípulos não compreenderam no início a importância da partida de Jesus e nem compreenderam que esse evento teria um valor especial. Semelhantemente, muitos cristãos não entendem a bênção da ascensão. Quando nós falamos ascensão, nós estamos falando sobre a sua subida ou a sua elevação, a sua volta ao céu. Isso é ascensão. E também o crente não entende as implicações disso. Então nós vamos entender hoje, nessa manhã, que a ausência de Jesus nessa terra é melhor para nós do que se ele ainda permanecesse presente em nosso meio. É isso que os discípulos no princípio não entendiam. E talvez isso cause uma estranheza. Repetindo, vamos entender que a ascensão de Jesus foi melhor para nós do que se a sua presença ainda estivesse entre nós de forma física. Vamos ver então 4 vantagens, 4 benefícios, 4 coisas de valor pelo qual nós recebemos, ou pelo qual é vantajoso para nós que Cristo tivesse voltado para o céu. Vamos ver a glória, porque a glória de Jesus é restaurada
quando ele retorna ao céu. Vamos ver também o Pentecostes, porque o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no Pentecostes. Vamos ver a coroação. Jesus é coroado e é levado à direita de Deus, recebendo toda a autoridade e poder. E por último, a intercessão. Agora temos não somente um rei, mas um sacerdote que realiza a sua obra de intercessão junto a Deus. Vamos ver cada um desses pontos. Imagina a cena na qual um rei tivesse enviado um filho para uma batalha, para uma missão. E esse rei vê o seu filho ir para a batalha, mas vê o seu filho retornar da batalha, mas vê o seu filho retornar vitorioso. Que grande festa seria para esse pai receber de volta o seu filho vitorioso. Certamente ele prepararia uma recepção triunfal. Quão grande festa seria preparada para que esse retorno acontecesse? Se os pais terrenos certamente fariam isso, então como seria Deus receber seu filho após ele completar a missão que lhe foi dada? Receber o seu filho de volta depois do seu filho cumprir a missão e voltar vitorioso. Então o evento da ascensão de Jesus muitas vezes é visto superficialmente por nós, como um iceberg que tem poucos por cento acima da água, é o que nós vemos, mas nós deixamos de ver aquilo que está por baixo. A maior parte do iceberg está submersa. Assim também muitas vezes a gente olha a ascensão apenas como uma subida simples, mas hoje nós veremos a parte do iceberg que está submersa. Cristo está entronizado. Isso significa que a sua ascensão marca o início do seu reinado. Jesus já está assentado à destra do Pai. E também todo o poder já lhe foi dado. E nós, crentes, imaginamos que o reino de Deus ainda está por vir. Mas o reino começa quando alguém é entronizado. E Cristo já foi entronizado, então seu reino já está estabelecido. A sua volta será apenas um complemento do seu reino que já está estabelecido. Vamos então, nessa aula, focar na partida deste mundo, que é o auge da sua obra, porque ele conclui a sua missão de expiação. Ele ressuscita e volta ao céu. No início do curso, nós falamos sobre a encarnação como uma descensão. Então, hoje aprendemos a ascensão, mas a primeira aula desse curso nós vimos a descensão, a descida. Cristo deixou a sua glória no céu. É o que nós vimos. Fazendo-se homem e habitando entre nós. Também vimos que foi dito: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Quem desceu? Jesus. Dizem que Jesus é um homem como nós. Mas ele já existia antes da fundação do mundo. Jesus não foi como nós, e surgimos após a concepção. E aquele bebê é gerado. Jesus já existia antes. A descensão. Jesus deixou o seu lugar no céu, a sua glória no céu, se fez carne e habitou entre nós. Também nós vimos que Jesus, ele humilhou a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo e foi feito homem.
Também vimos no relato de Lucas que Cristo subiu ao céu, mas não fala detalhes e nem como Cristo subiu. O primeiro texto, quando nós lemos, fala que ele foi elevado ao céu. Essa é a informação que nós temos. Mas em Atos, temos um pouco mais de detalhes. Nós vemos em Atos que é relatado que ele subiu ao céu em uma nuvem, assim como a presença de Deus no templo, no tabernáculo, uma nuvem de glória chamada Shekinah, que representava a presença de Deus, tomava aquele lugar, assim como Jesus no Monte da Transfiguração, em que uma nuvem toma aquele lugar, aqui também uma nuvem envolve Jesus e Jesus ele desaparece da vista dos discípulos em meio a uma nuvem, Shekinah, em meio à glória de Deus. Mas, seguindo, também vimos no Evangelho, o texto de Lucas, algo muito interessante. Diz que os discípulos, ao verem Jesus subir ao céu, é dito que eles adoraram e voltaram com grande alegria para Jerusalém. Então, tanto Lucas quanto Atos foram escritos por Lucas. Então, Lucas, ele relata algo no final do Evangelho de Lucas e relata também a ascensão de Jesus no começo de Atos. E veja que no Evangelho de Lucas, quando os discípulos veem Jesus subindo ao céu, o que os discípulos fazem? Eles choram? Não. Eles voltam para Jerusalém com grande alegria. É o que o texto diz. Mas nem sempre foi essa a compreensão deles. Não precisa ir lá, mas em João 16, de 16 a 20, diz assim: Jesus fala, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vocês vão ver, vocês daqui um pouco não me vereis, mas depois vocês vão me ver novamente. Porquanto eu vou para o Pai. Então alguns de seus discípulos disseram uns aos outros: que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disso, e disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. Jesus falava da sua ida ao Pai. E aí Jesus diz: quando eu for, vocês vão chorar. Chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa alegria se converterá, ou melhor, a vossa tristeza se converterá em alegria. Olha que interessante. Jesus, antes da sua morte, fala aos discípulos: eu vou, vocês vão chorar e o mundo vai se alegrar. Mas a tristeza de vocês será transformada em alegria. O que nós lemos em Lucas, eles viram Jesus subir e voltaram para Jerusalém com grande alegria. A última coisa que os discípulos queriam era perder a Cristo. Mas antes, eles não compreendiam o valor dessas palavras. O texto diz que, a primeiro momento, eles chorariam, mas depois, e o mundo se alegraria. Quando Cristo foi crucificado, seus discípulos choraram.
e o mundo se alegrou. Se alegraram com a morte de Cristo. Preferiram um ladrão, Barrabás, aquele que havia feito um motim. Celebraram a soltura de um condenado e celebraram a morte de um inocente. Os discípulos choraram e o mundo se alegrou. Mas as coisas vão mudar. Também é dito, chegou um momento em que os discípulos saíram da profunda tristeza, do medo, da decepção, e vimos em Lucas 24:52 que eles voltaram com grande alegria. Quando a ignorância das coisas espirituais vai embora, quando essa ignorância vai embora e o conhecimento de Deus alcança a mente do homem, então a clareza sobre os planos e propósitos de Deus. Então há alegria. Quando acontece algo na sua vida, você não entende e você se entristece. Mas, se você não sofresse os efeitos neoéticos do pecado, que nós já vimos aqui, o efeito que o pecado faz na sua mente, você teria um entendimento perfeito sobre a vontade de Deus. E você ia entender os propósitos de Deus nas coisas. Talvez você não entenda. E por isso, muitas vezes, a gente fica triste. Mas quando você começa a entender a vontade de Deus, quando você começa a entender que Ele é soberano sobre a sua vida, quando você começa a entender que se a gente sofre é algo já natural da vida humana por causa dos nossos pecados, e a gente começa a ver que, na verdade, Deus ainda tem sido misericordioso conosco, porque se Ele desse tudo aquilo que nós merecíamos, certamente nós já teríamos desaparecido dessa terra. E aí você começa a entender e a sua tristeza vai sendo dissipada. E o que nós vamos entender então nessa manhã são os quatro itens que eu citei: a glória, o Pentecostes, a coroação e a intercessão. O que está na ponta do iceberg? A elevação ao céu. É isso que nós olhamos no texto e nós vemos. Mas o que implica a sua elevação ao céu? É o que está embaixo da água. É que quando ele subiu, ele foi glorificado. Quando ele subiu, houve o Pentecostes. Quando ele subiu, houve a coroação. E quando ele subiu, há a intercessão. Vamos começar pela glória. Jesus falou em João 17:1-5. O slide é a glória. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, Jesus diz ao Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus diz: deixe-me desfrutar da glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus, ele volta ao reino da glória para receber de volta a glória que ele havia deixado. Na descensão, na descida, ele deixou a glória com o Pai, se fez carne em humilhação e habitou entre nós. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou ou aniquilou-se a si mesmo, fazendo em forma de servo.
e habitando entre nós. Jesus deixa a glória. E agora Jesus diz: eu te glorifiquei como? Cumprindo a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, me devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Então a ascensão é a restituição daquilo que Jesus havia perdido. Ele perdeu a glória quando desceu, cumpriu sua missão. Você gostaria que Cristo continuasse em humilhação, sem a glória que ele tinha antes com o Pai? Se ele permanecesse na terra, ele não receberia a glória de volta. Então ele retorna ao céu e tem a sua glória então restituída. Esse é o primeiro ponto. Porque a ascensão de Cristo foi melhor do que se ele tivesse ficado. Segundo ponto, o Pentecostes, João 14, do verso 16 ao verso 17, o slide, o Pentecostes, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É relatado em João 14, 16 e 17, a fala de Jesus, no qual ele diz aos discípulos sobre a sua partida. Jesus diz aos discípulos para que eles não se entristeçam, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Mas se eu for, eu vou preparar lugar para vocês, para quando eu voltar, vocês possam estar comigo. E aí Jesus diz: eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Duas palavras importantes: outro e a palavra Consolador. O outro significa eu darei outro do mesmo tipo. Não é aquela troca que a gente faz, né? Eu dou algo de pouco valor e recebo algo de grande valor. Ou eu dou algo de grande valor e recebo algo de pouco valor. Essa troca não é do mesmo tipo. Mas aqui é dito: darei outro do mesmo tipo. Da mesma forma que eu fui importante para vocês, eu darei outro que também vai ser importante na mesma medida. E o que é esse outro? É o Paracleto, ou Paráclito, que significa, na nossa tradução, Consolador. Mas veremos que Consolador é aquele que dá conforto, aquele que estaria ao lado, dando consolo, mas também dando força. Dá consolo e dá força. Às vezes o que você precisa é de conforto e também de força para você seguir na sua vida e talvez esteja passando por tribulações. Jesus diz: eu vou ao céu, da mesma forma que eu andei ao lado de vocês dando conforto e força, o outro Consolador do mesmo tipo também vai andar ao lado de vocês dando conforto e força. Você quer ter conforto e força? Creia em Cristo e ele promete o Espírito Santo. No passado, as famílias, quando passavam por uma situação difícil,
elas chamavam um paráclito, que era o advogado da família. Quando você estava em uma situação difícil, você chamava o paráclito. Era alguém chamado para estar ao seu lado, alguém enviado e chamado para o seu auxílio, alguém para defender a sua causa. Jesus disse aos discípulos: vocês serão arrastados aos tribunais, vocês serão odiados, mas quando vocês forem entregues aos tribunais, não tenha medo, porque o Espírito Santo vai colocar as palavras na boca de vocês. O Paráclito estaria com os discípulos na ausência de Jesus, para quando eles fossem presos, o Espírito daria consolo, conforto e força. Colocaria nas suas bocas a palavra que eles iriam dizer. Jesus também instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder pelo Espírito Santo. Veja, então eles receberiam o Espírito, recebendo então poder e capacitação para serem testemunhas de Jesus. Jesus diz: eu não te deixarei só, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus, ele vai para o céu e diz que estaria com a igreja até a consumação dos séculos. Porque o Espírito Santo é a presença de Deus e do seu Filho em nosso meio de forma espiritual. O Espírito seria derramado na igreja sobre os crentes com uma missão de capacitar a igreja para o ministério. Irmãos, há um entendimento no meio evangélico de que o crente tem que pedir o Espírito Santo. Onde está na Bíblia que você pede? Está na Bíblia que você crê e você recebe. Todo crente é selado com o Espírito Santo da promessa. Não tem um crente aqui com o Espírito e outro não. Porque não há distinção entre os crentes. Um é melhor que o outro. Todo crente tem o Espírito Santo. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você é um crente e está buscando o Espírito Santo, então há uma divergência com as Escrituras. Você crê em Deus e você recebe. O Espírito Santo, ele não desceu sobre um, mas desceu sobre todos que estavam ali no Pentecostes. Irmãos, se vocês creem em Deus, creem em Jesus e são convertidos, vocês já têm o Consolador, o Paráclito. Calvino disse: a maior missão da igreja é que a igreja deve ser testemunha visível do reino invisível. Tem uma missão mais difícil do que testemunhar do invisível para o mundo visível? Somos capacitados pelo Espírito Santo a testemunhar o invisível no mundo visível. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, nós não teríamos a capacidade de fazer nada na obra de Deus. Assim, Deus enviou o seu Espírito para que todo crente seja capaz de ser testemunha. Todo crente pode ser testemunha. Às vezes é dito que todo crente tem que ser evangelista. Não. A Bíblia diz: alguns foram chamados para ser pastores,
outros doutores, outros evangelistas. Não são todos irmãos que foram chamados para serem evangelistas, mas todos foram chamados para serem testemunhas. Você pode falar o que Deus fez na sua vida. Isso é ser uma testemunha. E certamente você consegue dizer o que Deus fez na sua vida. E pelo Espírito Santo, Deus capacita todos os crentes a serem testemunhas. O Espírito é a sua presença espiritual conosco depois da sua partida deste mundo. O derramado Espírito Santo foi inaugurado no Pentecostes. A partir do Pentecostes, todos os crentes passaram a receber o Espírito Santo. Terceiro ponto, a coroação. Jesus não estava indo para o descanso, mas ele estava indo para a sua coroação à direita de Deus. Quando Estevão, um dos diáconos da igreja primitiva, foi apedrejado, ele olhou ao céu e viu Jesus em pé à direita do Pai. Jesus já estava entronizado. Jesus se levanta do seu trono para então receber o seu servo Estevão. O Pai coroou seu filho e entregou toda a autoridade no céu e na terra. A mais alta autoridade do universo pertence a Cristo. Nenhum governante nessa terra governa sem a autorização de Jesus. Porque todos os reinos dessa terra foram instituídos por Deus, seja ele bom ou seja ele mau. E Jesus não presta contas a nenhuma autoridade terrena. Por isso a partida de Jesus é melhor para nós do que se ele ficasse na terra. Sem a subida de Jesus não haveria a sua coroação. Jesus, como nosso Rei, governa sobre tudo e todas as coisas. E por último, a intercessão. Jesus, como sumo sacerdote, entra no tabernáculo celestial, na presença do Santo dos Santos. Assim como o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava no lugar do Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, ali representava a presença de Deus. Jesus, quando sobe ao céu, ele, como sumo sacerdote, ele entra na presença de Deus, do Pai, e exerce o papel de sumo sacerdote em nossas vidas. O sumo sacerdote tinha duas missões. Uma, oferecer sacrifícios pelo pecado. E segundo, interceder pelo povo. Jesus, ao ser expiado na cruz, ao morrer na cruz, ele ofereceu sacrifício. E ao entrar no céu, ele exerce o seu segundo papel, de interceder por nós. João 17, 6 a 11 diz: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes e eles receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, Jesus disse, eu rogo por eles, pelos quais o Pai lhes deu. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Jesus roga pelos que o Pai lhe deu, mas não roga pelo mundo. Se você não é um salvo, Jesus não intercede por você, porque ele não intercede pelo mundo. Mas se você é um crente, um salvo,
Se Deus deu você a Cristo, Cristo intercede por você. Às vezes os irmãos falam assim: irmão, ora por mim. Às vezes o crente ele gosta de chegar para o pastor e falar: pastor, ora por mim. Por quê? Porque o pastor ele exerce um papel de uma pessoa espiritual na igreja. Né? E Jesus orando por você. É o que o texto está dizendo. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Pai, guarda eles. Jesus intercedendo pelos discípulos. Na ceia, nós vimos que Judas estava ali e Jesus diz: o que tens a fazer, vai e faz depressa. Você é um filho do diabo. E diz que o Satanás entrou em Judas. E Judas vendeu Jesus por moedas. Mas quando ele diz a Pedro, na sequência, que Satanás havia chamado ele para cirandar, para trazer dano. E aí Jesus diz: mas eu já roguei a Deus por ti, para que a sua fé não desfaleça. Jesus fala a Judas: vai e faz o que você tem que fazer. Mas para Pedro ele diz: eu já orei por você. Eu rogo pelos teus e não pelo mundo. Uma doutrina chamada perseverança dos santos diz que nenhum crente, verdadeiro crente, vai se perder ou abandonar a fé. É a doutrina da perseverança dos santos. Mas ela poderia ter um nome melhor. Seria a perseverança de Deus. Por quê a perseverança de Deus? Porque é Deus que trabalha para perseverar o seu povo. Irmãos, vocês não estão aqui porque vocês estão perseverando. Mas porque Deus está perseverando em nos manter de pé. Deus persevera por nós. E persevera por nós por meio da intercessão de Jesus. Jesus está intercedendo por mim e por você constantemente. De fato, se de fato nós pertencemos a Ele. E encerramos aqui. Porque a ascensão de Cristo foi melhor para nós do que a sua permanência na terra. Sem a ascensão de Jesus, ele não teria recebido novamente a glória que ele tinha antes da fundação do mundo com o Pai. Sem a ascensão de Jesus, nós, o seu povo, não teríamos o outro Paráclito. Não teríamos recebido o Espírito Santo para nos fortalecer em nossa peregrinação na terra. Sem a ascensão de Jesus, ele não teria sido entronizado, coroado como rei dos reis e estabelecido seu reino sobre tudo e sobre todos. E sem a ascensão de Jesus, não teríamos a intercessão de Jesus junto ao Pai, como um sacerdote eterno. Deus abençoe a sua palavra. Vamos, então, agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos porque a ascensão de Jesus foi melhor, porque ele recebeu a glória do Pai, porque ele foi coroado, porque através disso recebemos o Espírito Santo e porque também ele intercede por nós, perseverando sempre por nós. Estamos aqui de pé,
Não é pela nossa perseverança, mas pela perseverança do Senhor em nos manter firmes. Agradecemos por todas as bens recebidas. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.